Bom, quando a gente resolveu aquela recorrência usando o método da árvore de iteração, nosso resultado final foi um chute muito bom, né? Muito bem feito. Mas a gente sabe que sempre que a gente tem esse chute, a gente tem que provar depois o resultado. E para provar, a técnica de indução, né? Então, o resultado que a gente tinha conseguido era esse daqui. T de n é O de n ao quadrado, né? Ou pertence a O de n ao quadrado. Tá? Então, será que T de n é O de n ao quadrado é realmente a solução da recorrência original? Né? Qual a recorrência original? Aquela que a gente não fez simplificação nenhuma. Né? Porque a gente tinha simplificado lá para remover piso ou qualquer outro tipo de passo assim não tão exato que talvez a gente tenha feito. Tá? Então, será que isso daqui é a solução da recorrência original? Bom, vamos ver. Né? Então, a gente chutou, né? Então, pela árvore de recorrência, a gente chuta que o t de n é menor do que uma constante vezes d de n ao quadrado. Tá? Por que isso? Porque é a definição de O, né? Definição de O. Tá? Para alguma constante d, né? Ou seja, existe uma constante d, né? Existe também o tal do n0 lá, aquele n inicial, né? Mas aqui a gente vai meio que ignorar isso daqui. Vamos fazer um processo um pouquinho mais rápido aqui. E aí, tá aqui, né? Ó, você pega, então, a solução, a definição da tua recorrência. Tá aqui. Quando você tá usando aqui o t de n sobre 4, você já caiu na tua hipótese, tá? Então, se você já caiu na tua hipótese, você pode substituir isso daqui pela hipótese. Né? A hipótese afirma que isso daqui é verdade para valores que são menores do que n. Então, tudo bem, você substitui aqui. Que mais que você faz? Bom, daqui para cá, então percebam que a gente está trabalhando com o piso. Daqui para cá eu tirei o piso, mas não está errado aqui, né? Eu só estou jogando para cima aqui, né? Então, menor ou igual, uma coisa com o piso é menor ou igual que aquela mesma coisa sem o piso. Que mais? Bom, daqui para cá é uma igualdade, ou seja, é só você rearranjar as coisas aí. No caso, o que eu fiz aqui foi simplesmente multiplicar esse 4 aqui por 4 por 4, né? 4 ao quadrado, ele virou 16, ficou assim, tá? E daí eu tô falando que isso daqui, né? Lembrem que isso daqui é tipo... Eu não posso parar aqui e falar assim, eu tenho uma constante e eu tenho uma constante, então isso daqui é O de n ao quadrado, né? Não posso isso porque quando eu estou fazendo a prova por indução, eu tenho que provar exatamente o que eu me propus a provar. Eu me propus a provar que tudo isso é menor do que d de n ao quadrado. Então, eu estou falando que isso daqui é menor do que d de n ao quadrado, né? Será que é verdade? Tá? É verdade, mas o d ele tem que ser uma constantezinha um pouquinho grande. Um pouquinho grande não, né? Ele tem que ser maior do que 16 sobre 13 vezes c, tá? Bom, da onde é que eu arranjei isso daqui? Tranquilo, é só eu pegar isso daqui e abrir um parênteses aqui, né? Quando que o 3 sobre 16 d de n ao quadrado mais c de n ao quadrado, quando que isso é menor do que d de n ao quadrado? Tá? Aí você isola o d e chega no resultado, esse resultado que eu coloquei aqui, tá? Mas a gente pode fazer aqui, né? Não é difícil. Tá? Então, a primeira coisa que você vê aqui é que você pode cortar todos os n ao quadrado aqui, né? Porque você tem n ao quadrado em tudo que é lugar. Tô fazendo um pouco rápido aqui, né? Mas você corta tudo isso daqui. Aí você vai sobrar com o 3 sobre 16 vezes d mais c menor ou igual que d. E aí você passa, então, a gente pode passar, tipo, por exemplo, esse termo para lá. Então, eu vou ficar com c menor ou igual do que 13 sobre 16d. E aí você passa esse cara aqui, né? Esse cara pro lado de lá, né? Na verdade, dividindo, né? Mas, então, ele inverte. Então, vai ficar com... Aí vai ficar exatamente isso daqui que a gente tem. Tá? Então, esse passo daqui para cá, ele é válido. C e somente C. O D for maior do que isso daqui. Né? Mas D maior do que 16 sobre 13 vezes uma constante é uma constante também. Então, existe essa constante D.
tá? E aí acabou, né? Tá demonstrado. Tá demonstrado aí que era a solução da recorrência. Bom, em resumo aí, o que é o método lá da árvore de recorrência? O número de nós em cada nível da árvore é o número de chamadas recursivas. Né? No nosso caso do exemplo lá, a gente tinha o 3 aqui, né? 3 nós em cada... A multiplicação, né, de por 3, porque a gente tinha aquela chamada recursiva lá. Em cada nó, a gente indica o tempo, né, ou trabalho, gasto naquele nó que não corresponde às chamadas recursivas. Né? Então, lembra que a gente tinha lá o C de n ao quadrado, e aí saía 3 carinhas aqui, né? O T de alguma coisa, o T de outra coisa, o T de alguma outra coisa. Esse cara aqui, né, esse C de n ao quadrado, é o tempo gasto naquele nó, né, naquela chamada recursiva, tá? E não o tempo recursivo, né, das chamadas, mas o tempo gasto exatamente naquele nó. Na coluna mais à direita, a gente indica o tempo total naquele nível que não corresponde às chamadas recursivas, tá? Então, era aquela história, eu desenhei a arvorezinha, né? E aí eu pegava aqui nessa coluna aqui, eu chegava aqui e somava, né, o tempo aqui, né? Esses valores que deveriam estar aqui, né, é a soma, o tempo total gasto naquele nível. E aí, somando ao longo da coluna, determina-se a solução da recorrência, né? Porque daí você pega aqueles vários valores lá e no final você soma tudo. Dá um resultado final aqui, que seria esse teu bom chute aí para uma solução da recorrência. Bom, um detalhe que talvez, acho que a gente não comentou até agora aqui, são recorrências com notação assintótica, porque tipicamente a gente usa a notação assintótica para expressar o tempo de execução dos nossos algoritmos, né? E todas as recorrências que eu mostrei para vocês até agora aqui, elas tinham assim elas, em vez de aparecer, por exemplo, um θ de n ao quadrado, elas apareciam assim sei lá, dn ao quadrado, tá? Aqui também a gente tipicamente substituía por c. No exemplo anterior a gente não fez isso, mas é só para tentar deixar claro o que significa a gente trabalhar com a notação assintótica numa recorrência, né? E como é que faz para a gente resolver ela. Então, por exemplo, aqui eu te dei uma recorrência. Eu tenho notação assintótica aqui e aqui, tá? Essa recorrência, ela representa todas as recorrências que tem esse formato aqui, ó. A, tá? Então, o A foi substituído aqui pelo... Né, o A veio da substituição do θ de 1, né? E o θ de n ao quadrado se transformou em b de n ao quadrado, tá? Então, você pode fazer assim para daí depois resolver a recorrência, tá? Então, representa todas as recorrências dessa forma aqui, tá? Isso vem da onde, né? Bom, o A e o B aqui, esqueci de falar, o A e o B são constantes, obviamente, né? Isso vem da onde? Isso vem da própria definição ali das notações, né? Notação assintótica, tá? Então, assim que você procede, né? No momento em que você extrai a relação de recorrência do teu algoritmo, ela vai estar bem mais parecida com isso daqui, né? Mas não tem problema. Você transforma ela nisso daqui e aí que você faz esses processos que a gente vem estudando até então. Então, assim, óbvio, tá, que assim, se você fixa um certo A, um certo B, por exemplo, A igual a, não sei, A igual a 0 e B igual a 2, se você fosse resolver na exatidão, né, a relação de recorrência, os valores de A e B, eles importam. Mas isso se você fosse resolver na exatidão, tá? Só que como a gente não está resolvendo de maneira tão exata, a gente está usando a notação assintótica, e a notação assintótica esconde as constantes, tá? Não importa qual que é o valor de A e qual que é o valor de B, não importa se é 0 ou se é 2, tá?
Porque só importa que é constante. Importa que elas vão estar sempre na mesma... Quando você resolver lá, elas vão estar na mesma classe θ, né? Então, a solução T de n, a gente vai falar que é θ de n ao quadrado. Eu nunca vou chegar numa solução assim e falar que ela é 2 de n ao quadrado mais 3n. Se a gente está trabalhando assim de maneira mais aberta, assim, né, mais flexível, a gente chega no final e conclui uma coisa flexível também. Tá? Eu falei isso daqui tudo para o θ, né? Mas as mesmas observações valem para as classes O, ômega, o Ozinho e o ômegazinho também, tá? Então essa assim é meio que tipo assim uma observação final aí só para a gente fazer a conexão lá com algoritmos, análise de algoritmos, notação assintótica, né? Então, por exemplo, aí agora sim, né? Porque a gente volta muitas aulas atrás aí, antes de a gente começar a resolver as recorrências, em que a gente falou do algoritmo do merge sort. E se for ver a recorrência do merge sort, ela vai te dar uma recorrência nesse formato aqui. Tá? Basicamente seria o quê? Tempo constante para a base, né? Quanto constante? Qual que é o número aqui da constante? Não me importa. Tempo linear para o algoritmo do merge, né? Que era aquele algoritmo intercala, chamado só de merge. Tá? E aí, tempo teto de n sobre 2 e piso de n sobre 2. Esse piso e teto também a gente está sendo até assim meio exatista demais aqui, né? Mas a gente sabe que a gente vai poder acabar tirando esses caras aqui, né? Assintoticamente não vai fazer diferença, tá? Mas claro, a gente pode deixar esse piso e teto aqui, né? Aí usar aquele truquezinho de trabalhar com potências do número, no caso aqui seria potências de 2, você vai ter um bom chute, daí o que você tem que fazer depois do bom chute é você provar que o chute está correto, tá? No caso aqui, a solução da recorrência é O de n log n, né? Então, você sair disso daqui e provar isso daqui acaba ficando aí como um exercício para vocês fazerem, tá? Daí sempre prestando atenção, né, em substituir esses caras aqui, as notação sintótica por uma constante, né, que nem a gente colocou antes lá, isso daqui era uma constante A, isso daqui era uma constante B, tá?